Olá, turma. Sejam bem-vindos à nossa aula de História, nesse modelo remoto. Hoje, dando continuidade ao capítulo 5 do nosso livro, no módulo 2, agora sobre a civilização asteca. Vamos lá? A civilização asteca se estabeleceu na região central do México, fixando-se em terras perto do lago Texcoco, no ano de 1325. Nesse local, fundaram sua capital, a cidade de Tenochtitlán. Os astecas tinham uma tradição guerreira e, por isso, ampliaram seus domínios conquistando os povos que viviam na região. Os povos conquistados eram obrigados a lhe pagar tributos, contribuindo para o aumento de sua riqueza e para a formação de um poderoso império. Aqui nós temos o Império Azteca, aqui a capital, Tenochtitlán, e aqui todo o território onde é composto o Império Azteco e seus domínios, na região do Golfo do México, pegando aqui o Golfo do México, a região do México. Religiosidade. Os astecas adoravam diversos deuses, sendo assim eles eram politeístas, não é isso? Então, os astecas adoravam diversos deuses, que geralmente estavam relacionados aos elementos da natureza, além de serem considerados capazes de controlar a vida e a morte. E aqui nós temos alguns exemplos desses deuses. Esse primeiro, que era considerado o deus do sol e também da guerra, o deus da divindade, o deus da vida, da morte, da fertilidade e da ressurreição, deus da noite, do fogo e da morte, o deus da chuva, do relâmpago e do granizo. Alguns aqui representados nessa imagem, mas eles tinham vários, uma religião politeísta, então existiam vários deuses e eles estavam relacionados com a natureza, porque era da natureza que o povo do Império Azteca retirava o seu sustento, através da colheita, da plantação, além do comércio, que é o que nós vamos ver já já. Organização militar. A tradição guerreira dos astecas contribuiu para a expansão de seu império. Seu exército era composto por homens bem treinados, que estavam sempre prontos para conquistar novas terras. Essa conquista, no entanto, podia ser feita por meio de acordos entre os astecas e líderes da região a ser dominada. Podia haver acordos. Então, os astecas chegavam numa região, propunham um acordo. Se o acordo não fosse aceito, o exército asteca atacava a região, tomando a força. Então, no primeiro momento, os astecas tentavam um acordo. Se não conseguisse o acordo, eles, por ter um império, um domínio militar muito forte, seus guerreiros serem bem treinados, eles dominavam aquele local que eles tinham interesse, tomando a força. Caso aceitasse, os habitantes locais deveriam se submeter ao domínio asteca, pagando-lhe tributos. Essa tributação podia ser paga em penas, plumas, jade, uma pedra para ornamentos, ela é uma pedra geralmente esbranquiçada ou verde, a pedra de jade, ouro, prata, milho ou cacau. Então, esses povos que eram dominados pelo Império Azteca, eles tinham que pagar tributos. E esses tributos podiam ser pagos com penas, com plumas, com jade, com ouro, com prata, com milho ou cacau. Eram os alimentos, também os objetos que poderiam ser utilizados para pagar os tributos para o Império Azteca. Comércio. As atividades comerciais eram muito importantes no dia a dia dos astecas. Em cidades como Tenochtitlán, existiam grandes mercados onde as pessoas trocavam diversos produtos. Então, o sistema da troca era muito importante no comércio asteca. Vamos dar uma olhada.
Como não havia dinheiro naquela época, grãos de cacau podiam ser utilizados como moeda de troca. Olha só aqui os grãos de cacau na mão deste homem. As pessoas pobres da sociedade asteca ofereciam sua força de trabalho em troca de produtos de que necessitavam. Então, olha, muitas pessoas pobres, elas vendiam a sua mão de obra, né? A sua força de trabalho, vendiam o seu trabalho para conseguir produtos que precisavam, que eles necessitavam. Tecidos, milhos, penas, plumas e objetos de cerâmica eram alguns dos produtos que podiam ser trocados no mercado. E prisioneiros capturados em guerras eram vendidos como escravos nesses mercados. Então também tinha isso, né? Tinha prisioneiros de guerra. Algumas pessoas eram feitas prisioneiros. E esses prisioneiros também poderiam ser trocados no mercado, né? Eles eram vendidos ou também trocados por mercadorias. Tá bem? E aqui nós vamos para a atividade na página 294. É isso? Então vamos lá. Questão 1. O texto a seguir trata da lenda asteca sobre a fundação da cidade de Tenochtitlan. Leia-o e responda as questões. Segundo as lendas da tradição asteca, a escolha do local de fundação da cidade foi determinada por uma profecia do deus Colibri Azul. Dizia o deus que os astecas receberiam sinal quando encontrasse o local ideal para a fundação de sua cidade. O sinal esperado era uma águia pousada num cacto sobre uma rocha, trazendo em seu bico uma serpente, e teria sido encontrado no centro do lago Texcoco, onde fundaram Tenochtitlan, que quer dizer rocha de cactos. Letra A. Qual é o nome do deus asteca que determinou o local de fundação de Tenochtitlan? Qual é o nome do deus asteca? Está aqui contido no texto. E o texto fala que é a profecia do deus Colibri Azul. Então a resposta vai ser essa aqui. Você marca Colibri Azul. De acordo com a lenda asteca, o que esse deus dizia? Então, o que o deus Colibri Azul dizia, né? O deus Colibri Azul dizia, coloque assim na resposta, né? O deus Colibri Azul dizia que os astecas receberiam sinal quando encontrasse o local ideal para a fundação de sua cidade. O sinal esperado era uma águia pousada num cacto sobre uma rocha, trazendo em seu bico uma serpente, e teria sido encontrado no centro do lago Texcoco, onde fundaram Tenochtitlan. Então, tudo isso aqui vocês vão colocar na resposta da letra B. Bem? Letra C. Qual das imagens abaixo melhor representa a lenda sobre a fundação de Tenochtitlan tratada no texto? Assinale-a e depois justifique sua escolha com elementos da imagem. Então, observando essas duas imagens, qual indica melhor, qual retrata melhor a lenda da fundação da cidade de Tenochtitlan, a cidade capital do Império Azteca? Olhando bem, nós vamos ver que é essa primeira imagem, não é isso? Nós temos aqui a águia, né? Sobre um cacto, sobre uma rocha. E se a gente olhar bem, ó, que tem uma figura com o nome Tenochtitlan, significando a fundação, né? Onde seria fundada, onde deveria ser fundada a capital do Império Azteca. Então, você vai marcar essa aqui, essa primeira, né? Assinale-a e depois justifique a escolha com elementos da imagem. Essa segunda, olha, está mostrando mais como é que funcionava o comércio asteca. Então, a resposta você vai colocar aqui. Você vai marcar essa e vai colocar na imagem marcada, os elementos demonstram, né? A imagem marcada, os elementos demonstram a lenda do deus Colibri Azul, onde a águia está sobre o cacto, onde seria marcado o local
da fundação da capital do Império Azteca. Tá ok? Então, coloque essa resposta aqui, marque direitinho, tá ok? E agora nós vamos lá para a plataforma, onde temos mais uma atividade para fazer, ok? Até mais!